Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler do 1 ao 17, após a leitura ele dizer: essa é a palavra do Senhor, todos que creem respondam com amém. Nós vamos orar mais uma vez. Apocalipse 7, 1 diz assim: depois disso, vi nos quatro cantos da terra 4 anjos em pé, retendo 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar danos à terra e ao mar: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos de nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, e da tribo de Benjamim 12 mil foram selados. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé diante do trono, na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas, segurando palma nas mãos. Clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes? E de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Essa é a palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, estamos diante da sua majestosa, gloriosa, perfeita, santa e poderosa palavra. Que o Senhor nos purifique através dela, pela obra do seu Espírito. Que o Senhor gere fé nos corações incrédulos e nutra a fé daqueles pecadores que somos nós, que o Senhor já concedeu a salvação que é em Cristo Jesus. Toda a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, glorificam o teu nome, pois revela o que o Senhor é para nós em Cristo e mostra como nós devemos responder e qual tipo de fé nós devemos ter em Ti mesmo, através da sua palavra. Seja glorificado em nós, que o seu Espírito ilumine os olhos da nossa mente para que possamos entender a sua palavra. Santifique nossas afeições para que possamos amar a sua palavra e através dela amar o Senhor com todo o nosso ser e o nosso próximo com nós mesmos. E conceda o seu poder à nossa vontade para que possamos não apenas ouvir e entender a sua palavra, não apenas amá-la, mas praticá-la e vivê-la e proclamá-la a todas as pessoas. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém e amém. Irmãos, vamos retomar um pouco aqui o que a gente viu até aqui. Capítulo 1 ao 3, o apóstolo João, ele tem a primeira visão apocalíptica dele. E Apocalipse a gente viu que é uma comunicação de verdade através de símbolos. E esses símbolos eles vêm majoritariamente do Antigo Testamento. É por isso que a gente não entende Apocalipse, porque a gente não conhece o Antigo Testamento. E ele vê o Cristo glorificado. Só que ele estava na ilha de Patmos, exilado na década de 90 do primeiro século.
E ao ver o Cristo glorificado, Jesus fala: escreve 7 cartas para 7 igrejas. E 5 das 7 igrejas estão muito ruins. Jesus chama elas ao arrependimento. Então nós temos uma perspectiva de Patmos, uma perspectiva da responsabilidade humana, e nessa perspectiva, no final do século I, as igrejas precisam se arrepender, e cabe a nós nos arrependermos e mantermos a pureza da doutrina do Evangelho e a proclamação pública e poderosa do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E aí no capítulo 4 nós temos uma virada, a segunda visão de João. Ele não está mais em Patmos, tratando das igrejas, através das cartas, ele é levado ao céu, e ele vai ver agora a história, a partir de uma perspectiva não da responsabilidade humana, mas da soberania de Deus. Ele vê um trono no céu, no capítulo 4 e 5, e a partir desse trono, tudo se centraliza, o centro é o trono de Deus, ou seja, tudo encontra seu significado e é governado pelo Deus que está sentado no trono, e da perspectiva do trono, Deus está no controle de tudo, não só das coisas boas, mas de todo o caos, de toda a maldade, de toda a destruição e de toda a sua igreja. Deus está no controle de todas as coisas. E aí no capítulo 5, nós temos um livro selado com 7 selos, que ninguém pode abrir, a não ser Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. Ele é digno de abrir o livro. E esse livro, esses selos, eles são o desenrolar da história de julgamento e de salvação. Deus julgando o mundo na história, ainda que com muita graça, misturada com misericórdia, porque não é o julgamento final, o que vai levar para o julgamento final. Ao mesmo tempo que Deus julga o mundo, Ele salva a sua igreja. Os 4 primeiros selos no capítulo 6 são simbolicamente representados por 4 cavalos, e esses 4 cavalos simbolizam a operação do anticristo, imitando a Jesus como cavalo branco, trazendo guerra, trazendo fome e trazendo morte. Cavalo branco é o anticristo, imitando a Jesus. O cavalo vermelho é da guerra, o preto é o da fome, e o amarelo, que é o amarelo esverdeado, que é o amarelo meio de vômito, é o que simboliza a morte. A gente viu que isso simboliza todo o caos de guerra, fome e destruição que nós temos ao longo desses 2000 anos até Jesus voltar. Então, os 4 primeiros selos mostram a destruição humana da primeira até a segunda vinda de Cristo, com guerras, fomes e com mortes. E o ponto é que Jesus, como homem, não somente como Deus, Jesus sempre teve no controle de guerra, de fome e de todo o caos de destruição, mas agora como homem, como aquele que morreu e ressuscitou, Ele está no controle, Ele que abre os selos para esses 4 cavalos causarem destruição no mundo. O 5º selo fala sobre os mártires clamando por justiça no céu, e o 6º selo é o julgamento final. Então presta atenção, capítulo 1 ao 3, década de 90 do século I. Capítulo 4 e 5, João volta no templo para o momento em que Jesus Cristo é elevado aos céus. 60 anos antes de escrever. Então Jesus morre, ressuscita, fica uns dias aqui na terra, 50 dias, e é levado aos céus. Quando ele é levado aos céus, ocorre Apocalipse 4 e 5. Ele é louvado e engrandecido, e aí ele se assenta como rei, abre os selos, e ele está no controle de toda a história, no julgamento e na salvação deste mundo. Então João, ele o tempo todo, ele vai até o final da história e volta, vai até o final da história e volta. Ou seja, o capítulo 6, ele começa com a entronização de Cristo, libertando os selos, ele termina com o julgamento final no 6º selo. Aqui no capítulo 7, irmãos e irmãs, ele vai fazer uma volta de novo, ele vai voltar no tempo de novo. E vai ficar claro por isso quando a gente vê. Quando o versículo 1 do capítulo 7 começa com depois disso, eu já falei isso 4 vezes para vocês, o depois disso não é um depois cronológico, é uma sucessão de imagens que ele está vendo aí, não é uma sucessão cronológica. O leitor evangélico normal aqui vê como se cada versículo de Apocalipse fosse um passo no relógio, mas não é. João vê uma coisa, depois disso ele vê outra coisa, depois disso ele vê outra coisa, mas cada imagem que ele vê, normalmente ele volta no tempo para mostrar as coisas que ele está dizendo sobre diferentes perspectivas.
Então o capítulo 7, ele forma um parênteses entre o sexto selo e o sétimo selo. Se o sexto selo é o julgamento final, o sétimo selo, que é o capítulo 8, não é algo depois do julgamento final. O sétimo selo, ele inaugura a primeira trombeta. E nós temos 7 trombetas. A sétima trombeta inaugura depois as 7 taças. Ou seja, as 7 trombetas, os 7 selos, as 7 taças são julgamentos que Deus vai trazer ao longo de toda a história. Não é algo que vai acontecer antes de Jesus voltar, alguns anos antes de Jesus voltar. É algo que está acontecendo em toda a história. E a resposta que o capítulo 7 responde a alguma pergunta é o seguinte: no meio de toda essa destruição do capítulo 6, guerra, morte, fome, mártires, a igreja sendo morta pelo testemunho de Cristo, como que Deus vai preservar o seu povo? Como que Deus vai guardar o seu povo? É isso que o capítulo 7 vai responder para nós. É por isso que João insere aqui o capítulo 7 no meio do sexto selo, para abrir as trombetas de novo, ou seja, continuar falando de julgamento. João coloca um parênteses para nós no capítulo 7, dizendo como Deus, em sua fidelidade, em sua graça, vai nos manter seguros no meio desse caos de julgamento que Ele mesmo está trazendo de forma justa e merecida sobre o mundo. Então vamos ver, capítulo 7, verso 1 e 8, vai falar sobre o selo de Deus, e depois pulando o verso 13 e 17, vai voltar ao mesmo tema do primeira parte, e o meio, que é o centro aqui, é o verso 9 e 12, Deus ele é glorificado por manter seguro o seu povo. Versos capítulo 7, versículo 1. Depois disso, vi nos 4 cantos da terra 4 anjos em pé, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem contra as árvores, contra árvore alguma. O que são esses 4 ventos? Zacarias capítulo 6, que a gente viu semana passada, é o que forma o fundamento dos 4 cavalos. Então Zacarias ele vê 4 cavalos, 4 legiões de cavalos, nessas 4 cores de Apocalipse, e em Zacarias esses 4 cavalos, ou 4 legiões de cavalos, eles são também chamados de 4 ventos. Então esses 4 ventos aqui do capítulo 7, versículo 1, que estão sendo retidos, são os 4 primeiros selos. É por isso que João, nessa visão, ele vai voltar. Ou seja, antes de liberar esses 4 cavalos, antes de liberar esses 4 ventos, e lembrando que na Bíblia, espírito e vento é a mesma palavra, ruá em hebraico e pneuma em grego, eles têm essa mesmo dicionário, mesmo âmbito de significado. Às vezes se refere a espírito, às vezes se refere a vento, e às vezes existe um jogo de palavras. Então esses 4 espíritos malignos, controlados pelo Cristo soberano, são esses 4 ventos. Antes deles começarem a causar destruição, debaixo do controle de Cristo, o anjo fala: olha, esperem um pouco. Ou seja, antes da abertura do primeiro selo, antes do início do julgamento, debaixo do Cristo entronizado, esses 144 mil pessoas precisam ser seladas. É por isso que ele volta antes do primeiro selo aqui. Verso 2, capítulo 7. Vi outro anjo subir do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos que haviam recebido autoridade para causar dano à terra e ao mar: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é: quem são essas pessoas que foram seladas antes desses 4 ventos, desses 4 cavalos, antes da guerra, fome e morte tomarem conta aí da história? Quem são essas pessoas seladas? Numericamente falando, o verso 5 em diante, verso 4 em diante, fala que são 144 mil pessoas, 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. O que significa isso, irmãos e irmãs?
Prestem bem atenção aqui, porque isso é importante. Primeira característica de 144 mil, verso 3, final do verso 3, eles são chamados de servos do Deus vivo. Servos do Deus vivo. Então, quem são esses selados? Quem são esses 54 mil? São aqueles que são os escravos, os servos de Deus. Essa é a primeira informação que nós temos. Segunda informação que nós temos é que a base deste selo também vem do Antigo Testamento. Ouçam Ezequiel capítulo 9, verso 4 ao 6, diz assim: o Senhor disse-lhes: passa pelo meio da cidade, por meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, é a base aqui de Apocalipse 7, que suspiram e gemem por causa das abominações que se cometem no meio dela. Enquanto eu escutava Ezequiel falando, ele disse aos outros: passai pela cidade atrás deles e executai matança. Não tenham dó nem compaixão. Matem todo mundo, em outras palavras, vai dizer, matem idosos, moços, crianças, mulheres, até exterminá-los. Mas não vos aproximeis de ninguém que tenha o sinal, que tenha o selo na testa. E comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam dentro do templo. Este selo aqui, irmãos e irmãs, de Ezequiel, é uma proteção para o verdadeiro Israel. O verdadeiro povo de Deus, na época de Ezequiel, é selado. O restante é destruído pelo julgamento de Deus, historicamente falando. E esse julgamento começa pelo povo de Israel. Deus fala assim: olha, comecem pelo meu tabernáculo. Ou seja, na época de Ezequiel você tinha falsos profetas e você tinha sacerdotes ímpios cometendo tudo quanto é tipo de pecado no templo de Deus. E simbolicamente Deus fala assim: sela aquele que é verdadeiramente o meu povo, independente se nasceu em Israel ou não, e execute julgamento sobre o restante. Essa é a segunda informação que nós temos. Primeiro, são servos de Deus. Segundo, é o verdadeiro povo de Deus. E a base de Ezequiel de Apocalipse se remete a Êxodo 12, onde Deus fala para os israelitas: olha, marquem com sinal de sangue a porta de vocês, os umbrais da porta, para que o anjo da morte passe sobre vocês, e não mate o primogênito de vocês, mas passe sobre o Egito e executa o julgamento da última praga, que é a morte dos primogênitos, sobre o Egito. Então, uma forma de distinguir entre o Egito e o povo de Deus. Em Ezequiel, uma forma de distinguir entre aquele que é verdadeiramente povo de Deus e aqueles que são impiamente povo de Deus, portanto não são, e são identificados junto com o mundo que será julgado por Deus. Em outras palavras, quem são estes 144 mil? É o povo de Deus. O povo de Deus é selado pelo selo de Deus, e os 144 mil simboliza, irmãos e irmãs, toda a igreja. Bem, por que 144 mil? Porque ele vai dizer, olha, é 12 mil, simbolicamente falando, simboliza plenitude, completude, ou seja, um número muito grande, algo que está plenamente cheio. E aí você tem simbolicamente 12 vezes 12 dá 144, vezes 1000 dá 144 mil. Ou seja, João está construindo um simbolismo aqui para, ok, eu não consigo dizer quantos indivíduos fazem parte da igreja, então eu vou usar um número simbólico para descrever a totalidade da igreja. Então a igreja toda, ela é selada com o selo de Deus. 144 mil não é um grupo específico de pessoas dentro da igreja, não é um grupo de judeus que vão ser convertidos antes da volta de Jesus. Não, João fala assim, eles são servos de Deus. Abram comigo no capítulo 14 de Apocalipse, esse grupo volta a aparecer. Apocalipse 14, verso 1. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Lá em Apocalipse 2 e 3, quem recebe o nome do Pai e do Filho é a igreja. Verso 2: ouvi um som do céu como o barulho de uma temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam harpas, cantavam um cântico novo,
dizendo: diante do trono e diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. Quem que Jesus compra? Toda a igreja. Toda a igreja é servo de Deus, toda a igreja é selada por Deus, e toda a igreja é comprada pelo sangue de Cristo. Então este povo de Deus está sendo selado para ser protegido do julgamento que está vindo. No caso da perspectiva da intronização de Cristo, é toda a igreja. Todos aqueles que creem são selados por Deus. A segunda pergunta que esse versículo 1 a 8 responde no capítulo 7, volta no capítulo 7, é: o que é este selo? Então, ok, toda a igreja é selada, mas o que consiste este selo? Primeiramente, este selo, ele é identificado por João lá no capítulo 14, que a gente acabou de ler, com o nome de Deus. Então aqui no capítulo 7, nós somos selados na testa, e lá no capítulo 14, esse selo significa ter o nome de Deus em nós, na nossa testa, que simboliza a nossa mente, a nossa forma de ver o mundo. Então, o que é o selo? É nós nos identificarmos com Deus, termos um relacionamento com Deus. Ou seja, nós levamos o nome de Deus, de Cristo, aonde quer que nós formos. É igual a minha filha tem o nosso nome, meu e da minha esposa, e por ela ter meu nome, ela é minha filha e ela está identificada comigo e com a minha esposa. Eu protejo ela, eu amo ela, eu guardo ela com todas as minhas forças. É a mesma coisa de Deus aqui, nós levamos o nome de Deus na testa. Ou seja, isso é um símbolo para descrever nossa relação de filho com Deus, de Deus como nosso Pai. A Bíblia fala o tempo todo: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Essa é a fórmula do pacto ao longo da Bíblia. Ouçam 2 Timóteo 2,19. O tema do selo é igualado ao tema do nome. Diz assim Paulo: todavia o firme fundamento de Deus permanece, e tem este selo. Qual que é o selo de Deus em nós? O Senhor conhece os seus e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Então o selo de Deus é: o Senhor me conhece, o nome dele está em mim, e por eu professar o nome de Deus, eu me aparto do pecado. Eu tenho um relacionamento de santidade crescente com esse Deus que me ama e que me salvou. Então o selo simboliza essa identificação de Deus conosco, essa proteção de Deus conosco, e ele é causado em nós pelo Espírito Santo. Eu vou ler rapidamente 3 passagens de Paulo sobre isso. Ouçam. 2 Coríntios 22, Paulo diz assim: foi ele também que nos selou e pôs o seu Espírito sobre nós como garantia em nosso coração. Efésios 1, 13 e 14, Paulo diz: nele, ou seja, em Jesus, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. E Efésios 4:30 diz assim: não entristecais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, se você perguntar para Paulo o que João quer dizer com esse selo, como que a gente se identifica com Deus, Paulo diria: através da habitação do Espírito em nós. Ou seja, o que se é enviado aqui para nós, na linguagem de João, é o Espírito Sétuplo, os 7 Espíritos de Deus que habitam em nós. A plenitude do Espírito que nos sela e nos protege deste julgamento. E a grande pergunta é: nos protege como? E aí está vendo em Apocalipse que nunca é proteção física, sempre é proteção espiritual. Os 144 mil selados, antes dos selos de julgamento serem abertos,
é um selo que nos identifica com Deus, ao nos dar o seu Espírito, e o Espírito nos protege espiritualmente falando e não fisicamente. Porque a gente viu que o quinto selo, os mártires do céu estão dizendo: Senhor, até quando o Senhor não vai julgar o mundo? Ou seja, essas pessoas morreram fisicamente por causa do julgamento de Deus sobre este mundo ímpio, por causa da guerra, morte e fome. Ou seja, a igreja, ao passar por este mundo, nós também sofremos fisicamente tanto o juízo de Deus quanto a perseguição do mundo. Porque se tiver um terremoto, se tiver uma epidemia, uma pandemia, se tiver um tsunami, um furacão, qualquer coisa que seja, você não vai ser protegido. Você não é mais bonitinho do que o outro. Você vai padecer fisicamente também. Você vai ter doenças, luto, depressão, morte. Mas a proteção que Deus garante para todos que são selados é uma proteção espiritual. E o selo significa duas coisas: proteção. Porque o que é o selo do século I? Eu vou escrever uma carta e eu vou dobrar essa carta e vou colocar o meu selo com o meu nome, está selado. Ou seja, aquele selo, quando se abre, não tem como colocar de novo. Você está protegendo. Quando você recebe uma carta com um selo, você sabe que ela não foi mexida, ela não foi adulterada, ela não foi plagiada, por assim dizer. Você está selado, está protegido o conteúdo daquela carta. Deus nos dá proteção. E o selo também simboliza autenticidade. Ou seja, se você recebe uma carta com o meu selo, você sabe que aquele selo só eu tenho. É o meu selo, é o meu carimbo particular que eu fiz. Então você sabe que o conteúdo daquela carta foi eu que escrevi para você. Este é o simbolismo todo do selo aqui de Apocalipse 7, do 1 ao 8. Deus nos protege espiritualmente falando. Em outras palavras, se você tem o selo, você tem o Espírito, não tem como você perder isso. Não tem como você perder a salvação que Deus te deu. Você pode passar por tudo quanto é tipo de coisa. Você pode ter altos e baixos na sua emoção, altos e baixos no seu planejamento, altos e baixos na sua santidade, altos e baixos na sua comunhão com a igreja, mas no fim você persevera e mantém-se em Cristo até o final. E eu vou falar mais sobre isso na conclusão. Então, nós somos selados, protegidos e autenticados. Ou seja, o mundo não é selado. Não existe uma pessoa a mais, não é 144.001 pessoas que são seladas. Para você ser identificado com Deus e ser autenticado como membro do povo de Deus, você tem este selo. Deus te conhece, você conhece a Deus, num relacionamento de santidade e de perseverança até o fim. Uma última coisa aqui, irmãos, desses primeiros 8 versículos. Por que João, no versículo 5 ao 8, ele começa a contar? 12.000 dessa tribo, 12.000 da outra tribo, 12.000 da outra tribo. Porque ele está aludindo à prática do Antigo Testamento de censo para a guerra. Toda vez no Antigo Testamento que o povo de Deus era trazido no arraial e ele era contado, desde lá do livro do Êxodo, Levítico e Número até o final do Antigo Testamento, era para a guerra. Então por que João conta 12.000 simbolicamente aqui? Porque ele está falando que este povo selado, que é servo de Deus, que está protegido por Deus, ele é selado para a guerra. E portanto a nossa guerra, se a proteção não é física, a nossa guerra não é física, não é cultural, a nossa guerra é espiritual. Ao vivermos em comunhão com Deus e proclamarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus, nós estamos guerreando, não contra pessoas, carne e sangue, mas contra o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo, o anticristo, o diabo e seus demônios, contra o pecado e tudo aquilo que se levanta contra Deus. Nós fazemos isso com um amor sacrificial e uma humildade de serviço. Nós somos servos. E é assim que nós guerreamos, servindo a este mundo caído. E nós temos uma outra visão. Verso 9 de Apocalipse 7.
Depois dessas coisas, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono, na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas, segurando palmas na mão. Presta atenção aqui, irmãos, a gente tem uma outra visão. E reparem nos verbos que João usa aqui. Eu preciso ser um pouco didático aqui no sermão, porque a gente precisa entender o texto. Verso 4 de Apocalipse 7, ele fala assim: eu ouvi um número, 144 mil. Verso 9 ele diz: eu vi uma grande multidão. Esse jogo de verbo de ouvir, de ver, ele está usando desde o começo. No capítulo 5, por exemplo, ele ouve um leão, Judá, ouve uma coisa, e quando ele se volta para ver, ele vê um cordeiro. Aqui é a mesma coisa, está vendo a mesma multidão de pessoas. Ele ouve um número, 144 mil, porque está simbolizando que é todo o povo de Deus, mas ninguém consegue contar quantos são de verdade. Então quando ele se volta para ver esses 144 mil, essa grande multidão, ele fala assim: olha, ninguém consegue contá-los. E ele começa a ver a igreja a partir de uma outra perspectiva agora. Como que a gente sabe que é a igreja aqui? Simples. Verso 9: ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Capítulo 5 é a igreja que Cristo redime de todas as tribos, povos, línguas e nações. Versos 9 ainda, continuando: em pé diante do trono, na presença do Cordeiro. Quem que fica em pé diante do trono, na presença do Cordeiro? A igreja. Todos vestidos com túnicas brancas. Quem em Apocalipse 2 e 3 é prometido ser vestido de vestes brancas, que simbolizam nossa perfeita santidade no céu? A igreja. A igreja que é vista de novo. Isso é muito importante porque, vamos agora para o verso 13 até o 17. Essa multidão aqui, ela é descrita agora no verso 13, que é toda a igreja. Vamos lá. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes? E de onde vieram estes que são vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi, João vai responder: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse, presta atenção: estes são os que vêm da grande tribulação. 99,9% dos evangélicos acreditam que a grande tribulação é um período de tempo antes da volta de Jesus. Só que não pode ser, porque essa multidão aqui, irmãos e irmãs, é toda a igreja. Toda a igreja. O que João está falando para nós aqui é que a grande tribulação já começou faz tempo, faz 2000 anos atrás, com a morte do Filho de Deus na cruz. A grande tribulação vem de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, Daniel vê uma tribulação onde nunca se houve igual na terra, uma grande tribulação final, que é para o fim dos tempos. E ele vê que nessa grande tribulação existe a ressurreição dos mortos. E quando João, no seu evangelho, vai fazer alusão a Daniel 12, ele sempre fala que o fim dos tempos de Daniel já começou com a vinda de Cristo, e que a ressurreição final de Daniel já começa com a ressurreição de Cristo. Ou seja, a morte e a ressurreição de Cristo inauguram o fim dos tempos e tudo o que concerne a isso. Então a grande tribulação do fim dos tempos de Daniel, ela começa quando o fim dos tempos começa. E quando o fim dos tempos começa? Com a primeira vinda de Cristo. Ou seja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nós já estamos padecendo da grande tribulação. Não houve tribulação maior na história da humanidade do que o Filho de Deus ser pendurado na cruz por nós. E nós, por participarmos da cruz e sofrermos, por testemunharmos do Messias crucificado, nós já estamos na grande tribulação. Vejam comigo, continuando o texto: Senhor, tu sabes, ele me disse, esses são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas túnicas e as branquearam o sangue do Cordeiro. Quem? Um pessoalzinho antes de voltar? Não, toda a igreja. Verso 15: por isso estão diante do trono e o servem de dia e de noite no seu santuário. Quem que serve a Deus? Um grupo de pessoas dentro da igreja? Não, toda a igreja. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum. A quem isso é prometido?
A igreja que vai estar viva quando Jesus voltar? Não, a toda a igreja. Verso 16: nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles sol, nem calor algum, pois o Cordeiro que está no meio e diante do trono os apacentará e os conduzirá a fontes da água da vida, e Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Lá em Apocalipse 21, 22, Deus enxuga a lágrima de todo o seu povo. O que João quer comunicar para nós aqui é muito simples e muito fácil de entender. Se você tira toda essa novelinha gospel da mente de vocês. Apocalipse 7, primeiro parágrafo, nós somos selados e protegidos. O último parágrafo, nós morremos na grande tribulação. E portanto, esse selo é espiritual. E ao morrermos na grande tribulação, ao testemunharmos sobre Cristo, entre a primeira e a segunda vinda dele, nós somos levados à vida eterna. Ele enxuga nossas lágrimas, é eliminada toda a tristeza, todo o mal, todo o caos, toda dor, todo sofrimento cessa de existir, porque Cristo nos apacentará pelos séculos dos séculos. E o meio desse parágrafo, desse capítulo, é o verso 9 ao 12. Por causa disso, Deus ele é glorificado por anjos e pela igreja pelos séculos dos séculos. Vamos ler novamente o verso 9. Depois dessas coisas, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e língua, em pé. No sexto selo, que é o julgamento final, os pecadores gritavam: quem consegue permanecer de pé diante de Deus? A resposta é: a igreja consegue. Pelo sangue de Cristo nós ficamos de pé diante da glória de Deus, diante do trono e da presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas na mão. Irmãos, as palmas, elas eram celebradas no Antigo Testamento na festa dos tabernáculos. Ou seja, eles celebravam durante alguns dias, eles começavam a habitar em tendas na festa dos tabernáculos, eles louvavam a Deus com palmas. Por quê? Deus nos tirou do Egito no Antigo Testamento, nos manteve no deserto e nos levou para Canaã. Nós louvamos a Deus por isso. Palmas, louvor e glória ao nosso Deus. Aqui, irmãos e irmãs, Deus é louvado, porque Ele nos tirou do império das trevas, do Egito espiritual que nós estávamos, no meio do deserto deste mundo que nós estamos. Ele nos preserva com fé e nos leva até a nova Canaã, que é o novo céu e nova terra. E este povo aqui, que somos nós, quando nós morrermos, a igreja no céu, com palmas nas mãos, verso 10, clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus. A salvação pertence ao nosso Deus, que está no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos, dos quatro seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O propósito de Deus fazer tudo isso, de trazer julgamento sobre o mundo, permitir que nós, o seu povo, padeçamos debaixo desses julgamentos temporais, mas que permaneçamos firmes diante dele pela fé, é ele ser glorificado. O propósito final não é você ser salvo, o propósito final não é nós irmos para o céu. O propósito supremo de Deus é ser glorificado, não somente ao julgar o pecado e o mundo, mas ao salvar pecadores miseráveis deste mundo, e até os anjos de Deus o glorificam pela nossa salvação. Para concluirmos, uma conclusão prática, que eu vou desdobrar em 4 perguntas, e essas 4 perguntas eu vou responder só com versículos em Apocalipse. E a grande pergunta é: como você sabe e como saber se você tem este selo de Deus? Essa é a grande pergunta. Como você sabe que você faz parte desses 144 mil simbólicos de todo o povo de Deus? Como você sabe que você se identifica com Deus e que Deus
se identifica com você e você leva o nome de Deus. Com certeza não é por simplesmente falar: ah, eu sou cristão, eu me identifico, levo o nome de Cristo em mim. Não é isso. Não é apenas isso. Com certeza não é apenas sentir: ah, eu estou sentindo no meu coraçãozinho que eu tenho esse selo. Não. 4 coisas que Apocalipse nos mostra para você ter certeza que você é selado por Deus. Primeiramente, se pergunte: você realmente acredita que o Cordeiro de Deus te comprou com o preço do seu sangue? Essa é a pergunta. Você crê, você confia que você é um miserável pecador, mas que no meio dessa imundícia da sua vida, Cristo morreu por você, Cristo morre por pecadores? Você realmente acredita que o sangue de Cristo é suficiente para te lavar de todos os pecados? Apocalipse 5:9 diz que Cristo comprou com o seu sangue pessoas de todo o povo, tribo, língua e nação. Apocalipse 12:11 diz assim: eles o venceram, a igreja vence o diabo, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, a vitória de nós perseverarmos até o fim é pelo sangue do Cordeiro. E isso é suficiente para nos salvar. Fé no que Jesus é e no que Ele fez por você e por mim. Morreu e o seu sacrifício é completamente suficiente para nos salvar, e é a única coisa que nos salva. Não é as suas obras, não é a sua religiosidade, não é nada que você faça, tenha ou não é a sua riqueza, o seu trabalho, a sua piedade pública, é única e exclusivamente o sangue de Cristo. E a pergunta é: você tem fé na morte de Cristo por você? Não como uma ideia abstrata, não como um Cristo que morre por um grupo de pessoas, não, Cristo morreu por mim. Este é o selo da fé. A gente viu hoje na escola bíblica, a fé tem os seus níveis. A fé pode ser muito fraca, muito dúbia, muito titubeante, às vezes incrédula, mas a fé verdadeira, independente do nível, independente de você sinta ou não, independente do seu grau de instrução na Bíblia, independente de tudo, você permanece firme na fé. Um jovem lá no século XVI, perdido numa trevas espiritual muito grande, chega para um pastor chamado Martinho Lutero, o grande start da reforma protestante. Diz: Lutero, eu preciso de seus aconselhamentos pastorais, eu estou a ponto de abandonar a fé, eu estou lutando com um monte de pecado, o que eu faço? Lutero diz: olha, meu querido, sabe o que você faz? Sai daqui da igreja, sai, vai no bordel mais próximo que você achar, e se entregue a tudo quanto é tipo de prazer. Se entregue a todas as mulheres que você vê, ao álcool, às drogas, faça tudo o que você quiser e viva assim. Esse é o conselho pastoral de Lutero. O jovem, pensando um pouco, diz: é isso que tem que fazer? Ele falou: E o jovem: eu não consigo fazer uma coisa dessa. Por mais que eu esteja lutando com os pecados, eu não consigo abandonar o meu Salvador. Isso é fé. Isso é: eu sou escravo do meu Senhor, e por mais que eu seja fraco, ignorante, frio, por mais que eu esteja passando por um momento de trevas, eu não consigo abandonar o meu Salvador. Eu não consigo me entregar definitivamente aos meus pecados. E Lutero fala assim: este é a evidência do selo de Deus na sua vida. Fé em Cristo Jesus. Segundo lugar, você deseja do mais profundo do seu coração guardar os mandamentos de Deus? Essa fé no sangue de Cristo, ela é transformadora, e ela gera em você um desejo, um amor, uma paixão, uma busca por obedecer de coração, não apenas exteriormente, mas interiormente, de forma alegre e rejubilante, os mandamentos de Deus.
Apocalipse 14:12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Em outras palavras, aqui está o selo da perseverança. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A fé em Jesus te leva a guardar os mandamentos de Deus. Não é uma fé pela fé, não é uma fé espúria, não é uma fé inútil, é uma fé operosa, que ao se lançar aos pés do Cordeiro que deu tudo para você, você diz: agora eu quero entregar tudo a Ele. Ou não, eu acredito aqui nas doutrinas, mas eu realmente não desejo, assim, sabe, guardar os mandamentos de Deus. Às vezes eu guardo, às vezes não, por conveniência, às vezes dá certo, às vezes não. Isso é um selo do diabo na sua vida. Em Apocalipse tem 2 selos: o selo da besta em Apocalipse 13, onde você é marcado na testa, ou seja, você pensa de acordo com o diabo, e a sua vida é marcada por pensar, sentir, desejar, fazer e olhar e falar pecaminosamente. Ou você tem o selo de Deus e de Cristo, ou seja, você é marcado por um pensar, sentir, desejar e fazer, que é marcado por uma preocupação genuína e final em agradar a Deus em todas as coisas. Terceiro lugar, penúltimo lugar: você está tão convencido do seu pecado que isso te leva ao arrependimento e à renovação do seu relacionamento com Deus. Porque se você crê em Cristo, deseja obedecer a Deus, você ainda tem a realidade do pecado na sua vida até o seu último suspiro. E ter o selo de Deus, ter o Espírito Santo, é ter essa contínua e diária convicção que você é uma miséria de ser, que você é um pecador, mas que essa convicção de pecado te leva a se arrepender diariamente dos seus pecados. Apocalipse 2:5, Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembra de onde você caiu e arrependa-se, e volta às obras que praticavas no princípio. Se não se arrependeres, eu virei contra ti logo e tirarei o candelabro do seu lugar. Vou tirar a luz de você. Ou seja, o selo vai ser demonstrado como um falso selo na sua vida. Arrependimento contínuo, debaixo de uma convicção genuína de pecado. Em quarto e último lugar, você está disposto a dar testemunho do Cordeiro de Deus, mesmo em meio a todas as tribulações e em meio a todas as pressões de você abandonar a fé e comprometer a sua fé com as coisas deste mundo? Fé, obediência, arrependimento, mas proclamação do Cristo crucificado. É isso que Apocalipse está dizendo para nós, que esses 144 mil, que são a grande multidão que ele vê, que é a igreja, que somos nós, ao passarmos pela grande tribulação que é este mundo entre a primeira e segunda vinda de Cristo, nós fielmente testemunhamos sobre esse Cristo. Não basta apenas você crer, obedecer e se arrepender. Para você realmente saber se você está selado por Deus, o crer, que se traduz em obediência e arrependimento, enche o nosso coração com Cristo, e a boca fala do que o coração está cheio. Nós testemunhamos sobre Cristo. Enquanto a grande tribulação nos envolve, o dragão, que é o diabo, nos mastiga, e nós estamos aqui, quer seja aqui ou no meio de uma fogueira em praça pública, dizendo: Cristo é o Senhor, arrependam-se e creiam no Evangelho. É assim que este povo que João viu procede e vive. Apocalipse 12:11 de novo: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Essa é a característica da igreja em Apocalipse, da igreja genuína: vencer todas as coisas pelo sangue de Cristo e testemunhar este sangue, essa morte de Jesus, e mesmo diante da morte, porque nós iremos morrer daqui 30, 40, 50 anos, todos nós estaremos mortos. Daqui 100 anos, nossos filhos todos estarão mortos. Ninguém aqui vai permanecer para sempre neste mundo, deste lado da queda. A grande questão é:
O que você valoriza mais? A sua vidinha insignificante, temporal, ou a vida suprema do Cristo ressurreto? Proclamem a Cristo, meus irmãos e irmãs. Em meio à grande tribulação, nós perdemos tudo: emprego, família, a vida, mas nós não podemos perder a Cristo, porque nós somos selados pelo seu Espírito e nós proclamamos a sua morte e ressurreição. Amém? E em tudo isso Deus é glorificado em nós. Vamos orar? Tem um momento de oração silenciosa breve e eu já irei orar encerrando o sermão. Senhor, nós somos salvos pela sua graça, unicamente pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor, seu sangue na sua morte vicária por nós. Ao morrer na cruz, ó Filho de Deus, o Senhor levou todos os nossos pecados, e ao ser achado com os nossos pecados, Deus o tratou como o ímpio supremo, por causa da multidão incontável do pecado, do primeiro até a última pessoa salva dessa história. E o Senhor foi punido com a ira infinita e suprema de Deus em nosso lugar, ao ponto de que não há mais uma gota de ira para nós, uma palavra de condenação para nós. E ao colocarmos nossa fé em Ti, é só isso que nos salva. A Sua morte por nós, sendo recebida unicamente pela fé, sem as obras. Mas essa fé no Seu sangue que nos salva, ela não é inútil, morta ou inoperosa. Que o Senhor venha a traduzir nossa fé em obediência genuína aos Seus mandamentos, que é crescer em santidade e em conformidade com Cristo. Não no obedecer religioso, legalista, externo, farisaico, mas é agir, falar e viver parecido com Cristo Jesus. E que o Senhor, ó Deus Espírito, traga-nos cada vez mais convicção de pecado e arrependimento genuíno desses pecados, mas que também o Seu Espírito, ó Pai, conceda-nos poder para testemunharmos sobre Jesus, ao ponto de entregarmos nossa vida por esse testemunho e se tornar finalmente um martírio. E que em tudo isso o Senhor seja glorificado, louvado, engrandecido, porque até mesmo dar nossas vidas por amor a Cristo é uma dádiva que vem do Senhor e volta para o Senhor em forma de louvor e gratidão. Sustenta-nos nessa grande tribulação que nós estamos. Que o Senhor cele a todos que ouviram Sua palavra hoje e confirme este selo com fé, obediência, arrependimento e testemunho, para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém.